Ei, você que está se preparando lá para o exame lá do Conselho Federal de Contabilidade, está se preparando para isso, vem aqui as nossas dicas a respeito de como estudar perícia contábil para o exame. Meu nome é Osmar Pastore e eu dou aula aqui no Aprova, né? Nessa disciplina, né, e em algumas outras disciplinas, né, mas nesse nosso bate-papo aqui, a gente vai dar dicas bem objetivas, né, a respeito de como se preparar e o que você deve tomar cuidado especificamente com relação a essa disciplina. Então vamos dar uma olhada lá, né? A primeira coisa é preste atenção porque perícia e auditoria são termos ou são atividades muito próximas uma da outra. E uma das coisas que você tem que fazer, olha só como é que a gente é incisivo, tem que fazer é prestar atenção na distinção entre essas duas atividades do contador. Olha só. A perícia, né, é um instrumento especial de constatação, prova, né, de veracidade de coisas ou fatos, né? Isto poderia ser usado também para definição de auditoria, mas, né, lá, no caso da perícia, ela vai sempre ocorrer num contexto onde haja um conflito latente e manifesto que a gente quer esclarecer. Resumo dessa história: conflito, uma ação jurídica. Então, nessa hora, quando a gente está falando de perícia contábil, existe uma ação jurídica. E todas as decorrências disso, né, é que fazem a diferença entre perícia e auditoria. Então, quando você estiver estudando, a primeira coisa que tem que ficar clara na sua cabeça é a distinção entre essas duas atividades. Elas se superpõem, elas se parecem, mas elas têm diferenças fortes. A segunda coisa que a gente chama a atenção são as fontes de estudo. Você deve se preparar, né, olhando especificamente um conjunto de fontes, né, que não é muito extenso, né? Algumas delas você deve estudar pontualmente, mas que chamam a atenção pelo fato de serem constantemente referenciadas lá na prova, lá no exame do CFC. Então prestem atenção, né? Sem um destaque de prioridade, a gente listando as fontes, a gente chama a atenção. Você deve conhecer, né, os itens do Código de Processo Civil que dizem respeito à perícia, porque lá no Código tem referências explícitas à perícia contábil. Então presta atenção nisso, porque de lá são tiradas várias questões a respeito da atividade do perito. Outro é estudar lá a Lei 11.690, que atualiza o Código de Processo Penal, e nessa lei também tem itens que dizem respeito à questão de perícia contábil. Então não é preciso estudar todo o Código de Processo Civil, nem o Código de Processo Penal na sua integridade para se preparar para a perícia contábil. Mas pega lá o texto, baixa da internet, procura lá perito, perícia, né? E aí você estuda os itens específicos com relação a isso. Então por que a gente diz isso? Porque na prova são cobrados itens, né, desses códigos. Depois, aí a gente tem, claro, essa aqui tem destaque, né, as normas brasileiras de contabilidade, tanto as que dizem respeito à atividade profissional em si, a postura profissional, quanto as que dizem respeito às técnicas de contabilidade aplicadas especificamente à perícia contábil. Então essas duas normas, essas são o filé mignon para se tirar questões. Então dá uma olhada nessas normas. As normas não são extensas, essas normas não são assim tão numerosas em termos de conteúdo, mas são as principais referências para as questões lá de perícia. Outro item que a gente destaca é a Lei 9.295, que fala de atribuições do contador, e a gente chama a atenção de que
nessa hora, quando a gente vai cobrar perícia, assim como a gente cobraria em auditoria, existe uma superposição entre a atividade de perícia, né, e questões inerentes à contabilidade pura. Então dá uma olhada lá na Lei 9.295, que fala das atribuições do contador, porque as atribuições do contador, claro, têm que ser observadas quando ele atua como perito. E, finalmente, a gente destaca também um estudo, a necessidade de um estudo em relação à Lei 6.404, que dá as características da pessoa, de pessoa física ao perito judicial. Opa, o perito judicial tem que ser uma pessoa física? Às vezes isso passa despercebido no nosso estudo, né? Mas lá a Lei 6.404 diz que quando eu tenho um perito, né, esse perito é uma pessoa física. Ele é nomeado diretamente pelo juiz, né, ou contratado pela parte, né, e é uma pessoa física. Isso tem um especial destaque em algumas questões que já caíram lá nas provas do CFC. Bom, além disso, né, a gente destaca mais alguns cuidados para você, tá? Que cuidados são esses? A primeira coisa que a gente já chamou a atenção de cara é, abrindo a nossa conversa, cuidado com a confusão proposital que as questões propõem em relação à auditoria e perícia, né? A principal diferença, a coisa mais forte que vai diferenciar uma coisa da outra é a questão da presença de uma ação judicial. Mas não é só isso que você deve dar especial atenção ao se preparar para a prova. Ainda deve ver quais são os tipos de perito. E aí a gente tem 3 tipos principais, né? O primeiro que a gente chama a atenção aqui, que é o perito oficial, nem sempre, né, a gente consegue se aperceber da existência dele. Mas existe aquele perito que ele é, na verdade, um perito reconhecido na esfera pública. Ele não é simplesmente um contratado, né, pelo juiz, né? Ele já tem lá um reconhecimento na esfera pública. Então, tem que se entender qual é o perfil e a função do perito oficial. Mas os outros 2 peritos, estes sim, eles são cobrados com mais frequência, que são os tipos de perito, né, do juízo e o perito assistente. E aí você tem que ver quais são as diferenças entre um e outro. Muitas vezes as questões de concurso passam atribuições de um para o outro, tentando fazer confusão na cabeça de vocês. Então aqui tem mais uma dica quente a respeito do que você deve estudar, onde você deve se ater com mais cuidado para se preparar bem para a prova nas questões que dizem respeito à perícia contábil. Outro é o uso de trabalho de especialista. Isso aqui é uma questão que é muito explorada lá em questões ligadas à perícia e também a de auditoria, onde a gente tenta, pelo enunciado, passar responsabilidades que são do perito para o especialista, dizendo que porque usou o especialista, o perito nessa hora lava as mãos e diz, é com ele, não é comigo. Não é assim. Então a gente chama a atenção, você vai ver várias questões que sugerem isso e está errado. A responsabilidade, o perito não transfere, nem divide, ele mantém consigo, mesmo usando o trabalho de um terceiro. Mais um item que às vezes aparece, né? Ali é a questão das diligências. Vamos deixar o laudo e o parecer pericial para comentar ainda em seguida. Mas a questão da diligência, a necessidade de ir buscar informação, de ir constatar coisas, esse é um item que é muito frequentemente cobrado em questões. Então, se você tiver que fazer um estudo, né, mais resumido, porque não tem tempo de rever lá esses itens, estas indicações que a gente está passando para vocês, elas são quentes na sua preparação. E, finalmente, é claro, tem a questão lá do laudo e do parecer pericial, que são itens fundamentais. Por quê? Porque eles fecham o trabalho, eles dão o gran finale em cima do trabalho, né?
perito. E há uma maior incidência, né, de questões também referentes ao posicionamento do perito ao emitir lá o seu parecer para o juiz. Então tem várias perguntas a respeito de prazo, né, do que o auditor pode ou não pode fazer. Então nessa hora esse item também tem um destaque muito importante. Então você está querendo se preparar bem para a prova, leve em consideração isso, né, que as questões lá que caíram nos exames do CFC exploraram estes itens com mais frequência. Então é aqui que você tem que focar a sua atenção. E aí a gente chama a atenção de vocês para o fato de que a prova tem o curso que você precisa para ser aprovado lá no exame de suficiência. E a gente enfatiza isso, porque dentro do prova, né, a gente tem trabalhos específicos em disciplinas, a gente ainda tem revisões específicas para determinadas provas e o prova se especializou nessa hora, né, chamando a atenção das principais coisas que são cobradas e procurando tornar mais claro para você conceitos que muitas vezes são apresentados aí como sendo alguma coisa mítica, alguma coisa confusa e tal. Não a prova, não só pela minha atuação, mas pela atuação dos outros professores, você vê as coisas apresentadas de uma maneira mais prática, mais objetiva e mais fácil de ser aprendida. A gente ainda chama a atenção, né, de que a metodologia envolve videoaulas, sempre videoaulas, né, onde a gente vai ver aquilo que de fato cai na prova. Então não é uma coisa assim para você estudar a teoria, é alguma coisa bem objetiva e fundamentada em cima de questões que foram utilizadas no concurso. Então preste atenção nisso, porque esse é um diferencial da prova em relação a outros cursos que são apresentados por aí, dizendo que estão preparando você muito bem, mas que no fundo, né, apresentam um material que ele é superficial ou às vezes bem descasado daquilo que você precisa. A gente ainda chama a atenção de que a prova mantém à sua disposição, na hora que você se inscreve lá nos cursos, né? Há um banco de questões, né, bastante extenso, né? Além do fato de questões serem comentadas nas aulas para exemplificar como é que a banca trata determinados assuntos, a prova coloca à sua disposição um conjunto de questões, né, onde você pode se preparar simulando, né, exames, simulando provas que você iria fazer. E se você tem dúvida nessas questões, você pode encaminhar suas dúvidas para a prova lá, não é só, né, não respondi está certo ou errado. Se você tem dúvida, encaminhe suas dúvidas para a prova que você vai ter certamente, né, um comentário lhe dando maior fundamentação a respeito do porquê aquela resposta e não outra. Finalmente, a gente ainda diz que você vai conhecer os segredos para ser aprovados, porque você vai encontrar lá, né, tudo que diz respeito às boas práticas para a preparação do concurso, com comentários, né, sobre o que a entidade, aquela banca específica, ou no caso do CFC, costuma cobrar, como a gente tem um exemplo aqui, né? Então, tudo isso sempre parece comercial, mas no fato é a realidade. Tudo isso é sempre em cima de um preço que é acessível, que não explora o seu bolso e que permite que você esteja bem preparado. A gente reforça, venha para a prova, estude aqui, se prepare bem e confira com o seu estudo, com a sua dedicação, que você não pode deixar de ter, o resultado positivo que você vai alcançar. Sucesso para vocês e espero encontrar vocês numa aula, né, de preparação para o CFC ou para outros concursos também, tá? Até lá!